Seja muito bem-vindo para o nosso encontro, para continuarmos a nossa reflexão sobre o documento de Aparecida, olhando a temática da Palavra de Deus, da Quinta Conferência de Aparecida, olhando mais de perto a questão da animação bíblica da pastoral, agora seguindo o texto da nossa Conferência Episcopal. Hoje olhamos um pouco mais de perto a questão dos semeadores, lembrando aqui a palavra do semeador, que já refletimos há um tempo atrás, em outros encontros. Semeadores à semelhança do bom semeador, com letra maiúscula. Então, a primeira coisa que temos que olhar diante disso é a corresponsabilidade dos batizados na semeadura. Ou seja, a corresponsabilidade dos batizados na evangelização, na ação missionária. No início do rito do batismo de crianças, quem preside pergunta aos pais: vocês querem ajudar seu filho ou filha a crescer na fé, observando os mandamentos e vivendo na comunidade dos seguidores de Jesus? Os pais respondem, ou pelo menos devem responder, sim. Sim, é a resposta. Aos padrinhos, pergunta-se e espera-se a mesma resposta. Estão dispostos a colaborar com os pais em sua missão? Mesma resposta. Uma pergunta é também dirigida aos demais irmãos e irmãs ali reunidos, à comunidade. Querem ser uma comunidade de fé e de amor para essa criança? Também a comunidade responde sim. Sim, estamos dispostos. Em sua sabedoria, a Igreja manifesta a razão do batismo de crianças e também a necessária corresponsabilidade na iniciação à vida cristã. O ritual, ao longo da celebração, reafirma com diversas expressões esse empenho da educação e iniciação na fé entregue aos pais e padrinhos e à comunidade toda, responsável não só no gerar, mas no alimentar a fé dos batizados até a maturidade em Cristo Jesus. Todos estão implicados. Todos. Todos estamos implicados no amadurecimento da vida de fé de todos os membros das nossas comunidades. Batizando crianças, a comunidade eclesial assume o compromisso de iniciá-las na fé. Essa corresponsabilidade eclesial finca raízes na pertença ao corpo místico de Cristo e ao ser membros do povo de Deus. Então perguntamos: como tornar conscientes os membros de nossa igreja a respeito desta responsabilidade eclesial? Subjetivismo e superficialidade, insuficiente compreensão da vocação cristã e certos hábitos religiosos geram em muitos batizados um estilo de vida com escassa participação. Temos um longo caminho a percorrer para ir corrigindo esses defeitos na iniciação da fé das pessoas das nossas comunidades. Somente quem se apaixonar por Jesus, tendo feito e vivido a experiência da fé que aquece, ilumina e transforma a vida, pode testemunhar sua fé como membro ativo da Igreja, como discípulos missionários. São Paulo afirmava: se eu anuncio o Evangelho, isso não é para mim um título de glória. É antes uma necessidade que me é imposta. Ai de mim, se eu não anuncio o Evangelho. 1 Coríntios 9,16. É mister que, na iniciação, formação de discípulos e discípulas do Senhor, sobretudo
dos que assumem serviços de liderança, tenhamos um projeto formativo que torne a pertença à Igreja como a entrada em uma nova família, amada intensamente, pela qual seus membros devem se sentir corresponsáveis. Não, porém, por extrínseca obrigação, mas qual dom de Deus a ser partilhado. Se alguém acolheu esse amor, que lhe devolve o sentido da vida, como é que pode conter o desejo de o comunicar aos outros? Lembra Evangelho Gáudio, número 8. Os bispos são chamados a favorecer, de todas as maneiras, essa consciência de que a missão foi entregue aos cuidados de todos os batizados. É por isso que eu estou aqui transmitindo para você esses ensinamentos. Por isso surge a urgência da colaboração entre as diferentes forças eclesiais. A Lumen Gentium, documento Vaticano II, observa: desta familiar relação entre leigos e pastores, esperam-se muitos bens para a Igreja, pois desse modo fortifica-se nos leigos o senso da própria responsabilidade, é fomentado o entusiasmo e mais facilmente as forças dos leigos se associam aos esforços dos pastores. E assim acontece a obra da evangelização. Nessa empreitada, o trabalho já começou. Em nossas igrejas particulares, constata-se a presença de uma copiosa seara do Divino Espírito e a incansável semeadura de tantos operários do Evangelho fazem crescer. Como é bonita a atuação de numerosos missionários e missionárias que trabalham com fé e corresponsabilidade eclesial. Milhares de catequistas, ministros da palavra, ministros da comunhão, membros de associações religiosas, pastorais, movimentos e outros tipos de grupos. É uma riqueza para nossas igrejas. O Papa Francisco reconhece que, embora não suficiente, pode-se contar com um numeroso laicato, dotado de um arraigado sentido de comunidade e uma grande fidelidade ao compromisso da caridade, da catequese, da celebração da fé. Todavia, a tomada de consciência desta responsabilidade laical, que nasce do batismo e da confirmação, não se manifesta de igual modo em toda parte. E o Papa enumera as dificuldades e as causas dessa exigente colaboração: falta de formação, excessivo clericalismo, limites da atuação às tarefas no seio da Igreja sem um empenhamento real pela aplicação do Evangelho na transformação da sociedade. Citando o pensamento dos bispos da África, Francisco recorda que somos chamados, no espírito da nova evangelização, a ser evangelizados e a evangelizar através da promoção de todos os batizados para que assumam as suas tarefas como sal da terra e luz do mundo, onde quer que se encontrem. O Papa insiste também em relação a uma presença feminina mais incisiva, com sua índole tanto na Igreja como nas estruturas sociais. E aqui então começamos a olhar os serviços e ministérios ligados à animação bíblica da pastoral. E vamos lá para as origens. Os primeiros cristãos não falam de animação bíblica da pastoral. Essa expressão é nova, é do nosso tempo. Mas a sua evangelização, ou seja, a evangelização dos primeiros cristãos, era profundamente bíblica, inteiramente perpassada pelas experiências e revelações bíblicas. E quando
o anúncio do Evangelho recebeu a sua formulação escrita, quando a pregação se tornou livro, quase tudo era matizado pela palavra dos evangelistas e dos apóstolos, naquela classificação que São Paulo faz dos diversos ministérios na igreja. Assim, a Didaqué, o primeiro documento que nós temos, bem como a fecunda teologia dos Santos Padres, eram biblicamente animados, muito animados. Era a força da palavra de Deus que animava toda aquela ação de evangelização. E é isso que tem que acontecer de novo no nosso tempo. Comigo, com você, com todos nós. A iniciação à vida cristã pode ajudar a compreender o alcance da animação bíblica. A iniciação implica a participação de toda a comunidade, ainda que haja agentes de atuação mais direta, mas todos estão implicados. Assim também com a animação bíblica. A iniciação não é projeto limitado a diretrizes válidas para um quadriênio. Assim também a animação bíblica. Será preciso tempo e perseverança para sermos o quê? Para sermos uma igreja cujo ânimo vital para evangelizar se fundamente na palavra de Deus. É para permear a inteireza dos processos de pastoreio. Ambas dependem de ampla ministerialidade, diversos ministérios. Todos os membros ativos da vida eclesial, cada um na sua especificidade, são chamados a irradiar o ânimo bíblico. E aqui, então, olhamos com carinho, leigos e leigas, ministros da palavra. Não é de hoje que o ministério da palavra se tem alargado para todos os batizados. É palavra de uma constituição dogmática, a Lumen Gentium do Vaticano II, segundo a qual os cristãos leigos e leigas são incorporados a Cristo pelo batismo, feitos participantes do mundo sacerdotal, profético e real de Jesus Cristo. E isso já fica evidente na celebração do batismo. Assim que a pessoa é batizada, a criança é batizada, se faz a unção com o Santo Crisma. E essa unção, que ainda não é o sacramento da Crisma, é para afirmar que aquele novo cristão participa da missão sacerdotal, profético e real de Jesus Cristo. A própria oração da unção indica isso. Parece uma evidência cristalina, talvez até desnecessário citá-la, mas ainda há que superar certas tendências clericalistas que tendem a minimizar a unção do povo de Deus. É o batismo que define a igualdade fundamental dos cristãos. Todos os cristãos são vinculados ao discipulado e à apostolicidade da igreja. Por outro lado, nossa igreja já tem um belo caminho, rico de experiência no serviço da palavra, exercido por ministros, leigos e leigas. Em virtude da comum dignidade batismal, o fiel leigo é corresponsável juntamente com os ministros ordenados e com os religiosos e as religiosas da missão da igreja. Foi São João Paulo II que definiu isso com clareza na Christi Fidelis Laici. A corresponsabilidade dos leigos e leigas, como ministros ordenados, religiosos e religiosas, da missão da igreja. Então, o leigo que trabalha na evangelização não está prestando um favor para o padre nem para o bispo. Nem faz isso por delegação do padre e do bispo. Faz isso em nome do seu batismo, que o fez corresponsável com o padre, o bispo, os religiosos da missão da igreja. No Brasil, lideranças catequistas e outros ministros, bem como os estudiosos e peritos,
têm colaborado para uma maior aproximação, compreensão e vivência da palavra por parte do povo de Deus. É importante lembrar aqui o papel do ministro ou ministra da palavra nas celebrações dominicais. Ante a insuficiência de ministros ordenados, muitos leigos assumiram as celebrações da palavra nas comunidades, o que inicialmente desempenha um papel importante, se afigurou como uma função supletiva, na realidade, favoreceu entre os católicos a percepção de que os leigos desempenham um papel importante na vida litúrgica da Igreja. Dada a importância que esses ministros foram adquirindo na vida das comunidades, é necessário que a Igreja no Brasil os valorize mais e os qualifique adequadamente. Isso está no documento 108 da CNBB, um documento sobre o Ministério da Palavra. Certamente, a participação desses leigos e leigas será decisiva para bons projetos de animação bíblica da pastoral no seio das comunidades eclesiais missionárias. Somos uma igreja agraciada por muitas expressões de eclesialidade, nas quais o serviço e a atuação dos leigos e leigas se tornam uma fonte de bênçãos para a evangelização. Então, contamos com animadores de assembleia, de pequenas comunidades, coordenadores de SEBs, de movimentos eclesiais, de novas comunidades, além de muitas pastorais específicas. Enfim, são muito numerosas as possibilidades, desde que se tenha realmente a peito o encontro pessoal com Cristo, que se comunica na sua palavra. Lembrava Bento XVI, na Verbum Domini, número 73. Poderemos assim entender para aquela medida alta da vida cristã ordinária, desejada pelo Papa São João Paulo II, lá na Novo Milênio Ineum, quando ele diz que a santidade é a medida alta da vida cristã. Um segmento pastoral de grande força para que a Escritura seja conhecida e acolhida como palavra de Deus é a catequese, presente em todas as comunidades. Nesse âmbito, são muitos milhares de leigos, mas especialmente leigas. Oferecem do seu tempo, da sua inteligência e de seus afetos à causa da evangelização. Um texto evangélico muito apreciado nos meios catequéticos é aquele dos discípulos de Emaús, relatado por São Lucas, no capítulo 24 do seu Evangelho, versículos de 13 a 35. É uma espécie de modelo, cujo centro está na explicação das Escrituras que Jesus faz aos dois discípulos. Tendo ouvido a lhes ensinar, a partir das Escrituras, ardia-lhes o coração. E tornaram-se mensageiros do ressuscitado. Assim que encontram Cristo, voltam rapidamente para Jerusalém para comunicar o encontro que tiveram com Jesus Cristo para os outros companheiros. Os catequizandos percebem quando o seu catequista é impregnado pela palavra. O Espírito do Senhor Jesus, fonte perene de vida e missão da Igreja, ilumina todas as pessoas que se colocam a serviço do reino de Deus. Ele, com palavras e gestos, nos ensinou a reconhecer o valor das mulheres, confiando a Maria Madalena, apóstola dos apóstolos, e as outras mulheres, também elas discípulas, a alegria do primeiro anúncio da ressurreição. Suplicamos ao Senhor que as comunidades eclesiais missionárias reconheçam que muitas delas são continuamente animadas pastoralmente e coordenadas por mulheres. A presença e a atuação feminina são essenciais e indispensáveis na realização da ação evangelizadora, sobretudo na liturgia, na catequese e na animação bíblica da pastoral. Devido à sua natureza, as mulheres se dedicam com paixão e competência, ternura
e sensibilidade ao serviço precioso à Igreja em diversos âmbitos pastorais e sociais. E aqui entramos numa prática muito importante, a questão dos animadores para a leitura orante da palavra. A leitura orante da palavra lança raízes já nos primeiros tempos da Igreja. Os santos padres, do alto da sua autoridade espiritual, foram os grandes arautos. Orígenes foi um dos seus mestres mais antigos. Essa tradição orante atravessou os séculos pelos ambientes monásticos. O Concílio Vaticano II, ao falar da junção da leitura da Escritura com a oração, reportou-se a Santo Ambrósio, que dizia: com ele falamos quando oramos, ou seja, com Deus falamos quando oramos. A ele ouvimos quando lemos as divinas sentenças. O Vaticano II recolheu essa afirmação de Santo Ambrósio lá na Dei Verbo número 25. Hoje é uma das formas mais singelas de manter os discípulos em face da palavra. Atualmente, superou as fronteiras dos ambientes conventuais e tornou-se um dos modelos mais criativos e espiritualidade orientada para a evangelização. Se é verdade que nunca haverá iniciação à vida cristã sem intimidade com a Escritura, com mais vigor, se pode afirmar que nunca haverá animação bíblica da pastoral sem a leitura orante da palavra. Ela favorece o encontro pessoal com Jesus Cristo, semelhante ao modo de tantos personagens do Evangelho. Nicodemos e sua ânsia de vida eterna. A samaritana e o seu desejo de culto verdadeiro. O cego de nascimento e seu desejo de luz interior. Zaqueu e sua vontade de ser diferente. O documento de Aparecida recolhe tudo isso lá no número 249. Aparecida 249. O discípulo missionário não necessariamente conhece seu Senhor porque o estuda. Interessante isso. O discípulo missionário não necessariamente conhece o seu Senhor porque o estuda, mas porque com ele se encontra. É o encontro com Cristo que faz toda a diferença. É esse o lugar da leitura orante em toda a igreja particular que pretende animar biblicamente a evangelização. Muito importante para a animação bíblica da pastoral é superar as tendências e abordagens individualistas da palavra. Sim, a leitura orante é um meio precioso. Um meio precioso para a intimidade pessoal do discípulo com o seu Senhor. É a partir da profunda relação com Ele que se assumem as grandes decisões de fidelidade. O Senhor se dirige a cada um pessoalmente, mas é a mesma palavra que constrói a comunidade, a mesma palavra que constrói a igreja. É muito importante a leitura comunitária, porque o sujeito vivo da Sagrada Escritura é o povo de Deus, é a igreja, como lembra a Verbum Domini número 86, de Bento XVI. A abordagem individualista da Escritura alimenta espiritualidades ambíguas. Tende a fazer de Deus um ídolo. E os caminhos da leitura orante, em vista da animação bíblica, são um precioso meio para a educação da fé vivida em comunhão. Já se faz longo tempo que se fala de pastoral de conjunto ou orgânica. No entanto, este sempre foi um caminho difícil. Talvez porque, com grande frequência, a expressão pastoral orgânica ou pastoral de conjunto foi entendida em modo funcional.
como se a unidade eclesial fosse visível na igualdade de formatos e métodos em um contexto de grande diversidade. Mas qual seria, então, o eixo unificador? Uma igreja particular, uma diocese, terá mais unidade quanto mais evangelizar com o Verbo que se fez carne, a palavra de Deus. Uma igreja particular caminha para a unidade quando movida pela palavra de Deus, pois é a palavra com os sacramentos que sustenta a unidade da igreja. A difusão da leitura orante, pessoal e comunitária, promove vivamente a unidade, pois é o mesmo Senhor a falar a tantos diferentes e diferenças. E quando ele fala para os diferentes, ele cria a unidade. E aqui olhamos para a missão dos ministros ordenados, consagrados e consagradas. É fundamental que a palavra revelada fecunde radicalmente a catequese e todos os esforços para transmitir a fé. Nesse serviço, os ministros ordenados são os protagonistas por excelência. Por isso, quando se fala da animação bíblica da pastoral, é preciso insistir que ela somente será realidade se encontrar receptividade nos ministros ordenados, bispos, padres e diáconos. A responsabilidade maior é dos bispos. Não podia ser diferente. A propósito da revelação, ou melhor, a propósito da relação do bispo com a palavra de Deus, São João Paulo II escreveu em tom solene o seguinte: por isso, dizia São João Paulo II na exortação apostólica, depois do sino da palavra, sobre os bispos, ele dizia: por isso, antes de ser transmissor da palavra, o bispo, com os seus sacerdotes e como qualquer fiel, antes como a própria igreja, deve ser ouvinte da palavra. Ouvinte da palavra. Deve, de certo modo, estar dentro da palavra para deixar-se guardar e nutrir dela como de um ventre materno. Olha que imagem bonita, profunda. A imagem ilustra com clareza. Um bom pastoreio é possível somente quando a palavra de Deus, particularmente a Escritura, envolver a inteireza da vida pastoral. Também os presbíteros são, por excelência, consagrados sacramentalmente para o ministério da palavra. São eles que têm em mãos o cotidiano da prática pastoral. Segue, pois, que são eles os agentes mais efetivos da animação bíblica. Ainda São João Paulo II, dessa vez na Pastores da Vobis, afirma: o padre precisa de se abeirar da palavra com um coração dócil e orante, a fim de que ela penetre a fundo nos seus pensamentos e sentimentos e gere nele uma nova mentalidade, o pensamento de Cristo. Só permanecendo na palavra, o presbítero conhecerá a verdade e será realmente livre, superando todo e qualquer condicionalismo adverso ou estranho ao Evangelho. Na realidade, não será possível a animação bíblica sem o protagonismo dos presbíteros. Com impressionante frequência, ouve-se nos ambientes eclesiais a seguinte frase: o povo tem sede. O povo tem sede. Nesta fala, pode-se vislumbrar um apelo originado do sentido de fé dos fiéis. Sensus fidei. De fato, já Lucas nos legou essa sensibilidade como um dado da própria vida de Jesus.
A multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus. Lucas 5:51. Algo semelhante se verificou também nos Atos dos Apóstolos. Assim, o evangelista revela os profundos anseios da humanidade pela palavra de Deus. Outro evangelista, Mateus, também nos ajuda quando afirma: as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensinamento. Com efeito, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como seus escribas. Também hoje, dos ministros ordenados, o povo de Deus, sedento, anseia pela palavra apresentada em modo diverso dos escribas. A animação bíblica do ministério presbiteral não depende tanto de ideias, ou de métodos, ou de organizações. Fundamentalmente, depende da relação do presbítero-discípulo com o seu Senhor. E as comunidades percebem quando as palavras e gestos do nosso Padre procedem de encontros com a palavra. Daí, até sem expressar, as comunidades eclesiais esperam que tal intimidade aprofunde raízes já no tempo da formação. Os aspirantes ao sacerdócio ministerial são chamados a uma profunda relação com a palavra de Deus, particularmente na Lectio Divina, porque é de tal relação que se alimenta a sua vocação. Lembrava Bento XVI na Verbum Domini. Dificilmente haverá ânimo bíblico na vida ministerial se esse foi pequeno no tempo de formação. Um âmbito muito singular para a animação bíblica, reservado com proeminência ao ministério ordenado, é a homilia. Não se trata apenas de habilidades retóricas ou beleza de oratório. Não. Uma boa homilia proporciona familiaridade entre a palavra de Deus, escrita outrora, e os sedentos da palavra, ouvintes de agora. Por isso mesmo, ensina Papa Bento XVI, deve-se evitar tanto homilias genéricas e abstratas que ocultam a simplicidade da palavra de Deus. Já o Papa Francisco retoma: a homilia é o ponto de comparação para avaliar a proximidade e a capacidade de encontro de um pastor com o seu povo. É muito sério isso. Um pregador cujo ânimo evangelizador nasce da palavra sempre aproximará a voz de Deus ao ouvido e ao coração do povo, pois o pregador tem a belíssima e difícil missão de unir os corações que se amam, o do Senhor e os do povo. É muito forte na cultura brasileira o fenômeno da piedade popular. Em muitos ambientes é vista com desconfiança. Em outros, ela é supervalorizada. Embora com insuficiências ou limites, tornou-se uma verdadeira expressão da atividade missionária espontânea do povo de Deus. Lembra Papa Francisco no Evangelho Gáudio. Nesse âmbito é decisiva a sabedoria pastoral do presbítero. É verdade que pode haver certas deformações ou superficialidades em algumas devoções, mas ela traduz uma certa sede de Deus, que somente os pobres e os simples podem experimentar. Já lembrava São Paulo VI no Evangelho Anunciando. A identidade com o santo ou a santa, protetor ou protetora, especialmente Nossa Senhora ou com o Cristo sofredor, é sempre manifestada em traços de intensa religiosidade. Quando há ânimo e pedagogia bíblica nos pastores, os pontos de encontro com os primeiros cristãos se apresentam quase connaturais. Cabe ainda uma reflexão para as pessoas consagradas, quando se quer falar de animação bíblica da pastoral. A vida religiosa nasce da escuta da palavra de Deus e acolhe o Evangelho como sua norma de vida. Desse modo, viver no seguimento de Cristo, casto, pobre e obediente,
é uma exegese viva da palavra de Deus. Uma exegese viva da palavra não pode ter melhor expressão do que explícitos testemunhos bíblicos que sustentem e realimentem os carismas fundantes que conferem identidade à evangelização originada da vida religiosa. Afinal, foi o Espírito Santo quem iluminou a palavra de Deus com nova luz para os fundadores e fundadoras. Dela brotou cada um dos carismas e dela cada regra quer ser expressão. Hoje ficamos por aqui. No nosso próximo encontro, continuaremos com a temática da Palavra de Deus na Quinta Conferência Aparecida, olhando mais de perto a questão da animação bíblica da pastoral. Conto com você. Até lá.